Fala, pessoal. Pessoal, hoje saiu uma notícia através do jornalista Noblar que os bolsonaristas estão frustrados com o silêncio do Donald Trump, que eles esperavam que ele fosse tomar alguma medida ou falar alguma coisa para favorecer o Bolsonaro. E o Bolsonaro está morrendo de medo de ir para cadeia, né? Chora todo dia, até nas entrevistas dele tá com aquela cara de bunda. Nem parece o mesmo Bolsonaro alegre, feliz, né? Que vivia rindo enquanto milhares de brasileiros morriam de Covid, né? Você vê a diferença. E jornalista, para quem não sabe, pessoal, eles têm suas fontes. Eles têm pessoas que eles conversam lá em Brasília, em off, né, que eles têm que preservar o sigilo da fonte, tem informantes, tem tudo isso. Então, segundo o Guga Noblar, os bolsonaristas estão muito frustrados com o Trump, porque o Trump até agora não fez nada para sinalizar para o Brasil que ia ajudar o Jair Bolsonaro. Lembrando que o próprio Bolsonaro falou em entrevista que ele esperava que o Trump fosse ajudar a reverter a inegibilidade dele, que não tem nada a ver. Isso é um processo aqui do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, a Justiça Eleitoral. O que o Trump tem a ver com isso? Nada. Inclusive, agora os bolsonaristas estão querendo criar um projeto para acabar com o TSE. Sabiam disso? Eles querem extinguir esse órgão. Ou seja, pode se candidatar corrupto, ladrão, quem está na cadeia, foda-se. E depois falam que são contra a corrupção, né? O Lula é ladrão, o Lula é ladrão. Só quem são os verdadeiros ladrões são eles. Então, pessoal, o Donald Trump até agora ele não fez nada. E até essa taxação do aço e do alumínio que ele colocou no Brasil, para quem não sabe, não foi bem para o Brasil, né? Foi sobre os produtos. Tanto que vai afetar outros países, como a Austrália, o próprio México, que exporta aço para os Estados Unidos. E sabe que país que vai ser afetado também com essa taxação dele de 25%? A Argentina. A Argentina também exporta minério de aço e de alumínio para os Estados Unidos. Inclusive, em 2019, quando ele taxou esses mesmos produtos, na época que o Bolsonaro era presidente, ele taxou o Brasil e a Argentina, acusando os dois países de estarem desvalorizando suas próprias moedas de propósito em frente ao real. E agora ele está taxando de novo. Só que a Argentina vai... A economia lá já não está muito boa. O Milei está tentando segurar as pontas. A indústria argentina teve uma grande queda, como nunca houve na história da Argentina anteriormente. O Milei não está conseguindo fazer certas coisas. Primeiro, o Milei tinha alguns ativos em dólares nos Estados Unidos que ele queria que fosse liberado para ajudar a economia argentina. O governo americano, a justiça americana negou, mesmo sendo o Trump o presidente. Falaram que não. Ele já tomou um pé na bunda. Agora, com essa taxação do laranjão, vai prejudicar mais ainda a economia dos argentinos, porque eles vão ter menos exportações para os Estados Unidos. Quer dizer, então não adianta o Milei lá bajular o ovo do Trump, o laranjão. Viva a liberdade, caralho! O Trump está cagando e andando para a Argentina e para ele. A verdade é essa. E o Brasil também. O Laranjão nem convidou o Bolsonaro para a posse. Você lembra, né, que o Bolsonaro fez uma armação, pegaram um link lá, qualquer pessoa podia se inscrever para assistir de camarote a posse do Trump e falaram que ele foi convidado. Bananinha não apresentou nenhum convite até agora. O Bananinha falou que ele ia conseguir uma videochamada com o Donald Trump e com o Bolsonaro. Não conseguiu. Falou, amanhã eu vou conseguir, a gente vai fazer uma videochamada do meu pai com o Donald Trump. Cadê essa videochamada? Não teve. E até agora o Trump não falou nada referente ao Bolsonaro ou questões do Brasil que envolvem o Bolsonaro. Você não tem uma entrevista dele, uma fala, falando, não, eu acredito que o Mr. Bolsonaro é um homem honesto e perseguido pela justiça do Brasil. Ele tá cagando e andando. E os bolsonaristas no mundo paralelo deles, eles acreditam que o Trump está taxando o aço e o alumínio para ajudar o Bolsonaro. Não tem nada a ver, não foi só o Brasil, foi vários países, como eu falei naquele outro vídeo para vocês. Então, pessoal, é um barato, sabe, que os bolsonaristas estavam contando com o Donald Trump e eles ficam fazendo associações que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, o Xandão liberou a conta do Monark de alguns bolsonaristas, como Fiuza, tal, não sei o quê, para eles poderem voltar a postar nas suas redes sociais. Eles acham que é por causa do Donald Trump. Falaram aí que o Xandão podia ser preso se ele pisasse nos Estados Unidos. O Xandão tá cagando e andando para isso. Tanto que ele continua atuando no STF, já abrindo outros inquéritos, punindo quem tem que punir, ele está pouco se lixando para isso. E o Barroso vai essa semana para os Estados Unidos participar de um fórum lá de justiça. Cadê a prisão? Cadê a punição? Não tem, só existe na cabecinha oca deles. Então, o Xandão faz um movimento aqui, eles já acham que é para ajudar o Bolsonaro. É o efeito Trump que está ajudando, agora o Xandão está com medo. O Xandão está cagando e andando. O Xandão é o ministro do STF, do Brasil. Se caso o passaporte dele for confiscado por uma questão ideológica lá do Elon Musk e do Laranjão, ele não vai para os Estados Unidos e pronto. Aliás, não é nem o passaporte confiscado, por exemplo, é o visto cancelado. Se ele for proibido de ir para os Estados Unidos, ele não vai para os Estados Unidos e pronto. O planeta é grande, não tem só os Estados Unidos no mundo. Tem América, tem Europa, tem França, Alemanha, Japão, Canadá, Austrália. O Xandão vai para onde ele quiser. Se quiserem cancelar o visto dele, cancelem. Não vai mudar em nada a vida dele. Ele vai continuar sendo ministro, vai continuar julgando os casos, vai continuar punindo quem tem que punir.
E não vai mudar uma vírgula na vida dele. Mas os bolsonaristas acham que isso é uma grande coisa. Não, pessoal, e o Brasil também já anunciou, né, através do governo Lula, que por enquanto não vai retaliar os americanos. Foi exatamente o que eu falei naquele vídeo que petistas me criticaram e até saíram do canal. Eu falei, olha, o Lula não deve usar o princípio de reciprocidade se os americanos taxar o Brasil, porque senão vai encarecer as coisas aqui para os brasileiros. Hoje nós já tivemos uma boa notícia, que a inflação foi a menor desde 1995. Alguns dizem 94, né, mas foi a melhor desde quando o Plano Real foi implantado. A inflação nesse mês de janeiro foi 0,16, quer dizer, não foi nem 1% de inflação. Quer dizer que os preços não subiram nada no mês de janeiro. Então, para que pressionar a inflação tarifando produtos americanos? Só ia aumentar a inflação, ia aumentar a taxa de juros, tudo mais, ia ficar mais difícil para o pobre. Então deixa, a gente vai ter um pequeno prejuízo na exportação de aço e alumínio, mas a gente pode exportar para a China, para outros países, nós temos outros parceiros comerciais. O BRICS já tem mais negócios com o Brasil do que os Estados Unidos. Quer dizer, a gente comercializa mais com o BRICS do que com os americanos. Então vai ter um pequeno impacto na exportação, mas é melhor não retaliar, porque senão essa retaliação vai refletir no consumidor final e na inflação. A inflação sobe, passa da meta, o Banco Central aumenta juros e o Brasil entra numa recessão. Então o Lula está sendo pragmático. Parece até que ele viu meu vídeo, né? Você viu, Lula, meu vídeo? Dá um joinha. Porque eu falei exatamente isso naquele vídeo. Eu falei, o Brasil não deve taxar os Estados Unidos de volta. Deixa as coisas maneirar, vamos usando a diplomacia por enquanto, porque não é uma boa, senão o Brasil tem mais a perder com isso. Deixa o Laranjão com a loucura dele para lá e pronto. Agora, é muito legal saber que o Laranjão não está movendo uma palha sequer para ajudar o Bolsonaro. Eles estão lá todo dia no Twitter, no X, né? Ah, porque o Trump vai pegar o Xandão, o Trump vai pegar o Lula, vocês vão ver, vai vir taxas para o Brasil, vai vir sanções econômicas para o Brasil, o Trump vai ajudar o Bolsonaro. Pô, o Trump já tá, ele foi eleito o quê? 20 de janeiro, né? Nós já estamos em fevereiro. Quase um mês já, né? Hoje é dia 10, não tem enganado. É quase um mês. Cadê o Trump fez alguma coisa? Não vai fazer nada, pessoal. Na verdade, o Trump está buscando os interesses dele. Por mais que o Trump tenha aliados ideológicos em outros países, como a Giorgia Meloni na Itália, o próprio Milei da Argentina, a prioridade do Trump é os Estados Unidos. É o povo dele e a terra dele. Não é o slogan dele que ele fala sempre? American First? América primeiro. Em primeiro lugar, América. Em segundo lugar, América. Em terceiro lugar, América. E se sobrar um tempinho, América de novo. Foi inclusive o que o Lula falou numa entrevista quando ele estava preso. Ele falou assim que os americanos pensam sempre em americano. Primeiro lugar, americano. Segundo lugar, americano. Terceiro lugar e assim por diante. Então o Trump está pouco se lixando se o Bolsonaro pode ir para a cadeia. Ou se o Milei está se ferrando lá com a Argentina, né, com dificuldade até para pagar o FMI e outras coisas. Não liberou os ativos dele lá que estão na América. E também taxou o aço e o alumínio da Argentina. Foda-se. Porra, Donald Trump, eu achei que você fosse meu amigo. Eu ia falar para ele, American First. Essa é a visão americana, American First. Foda-se se o Milei é amigo dele, babador de ovo. Foda-se se o Bolsonaro é amigo dele. Vamos pensar racionalmente, pessoal. Vamos supor que o Trump impõe as sanções econômicas ao Brasil como querem os bolsonaristas. Eu sei que parece absurdo dizer isso, mas eles querem. Tem até um vídeo do Gustavo Gaia falando que o brasileiro ia sofrer, que ia ter mais dificuldade, aumento de preço, mas que ia ser por uma causa nobre. Gustavo Gaia falando que quer sanções econômicas ao Brasil para tentar derrubar o Lula e o Xandão. Isso existe, por incrível que pareça. E são patriotas, né? São patriotas de país alheio, né, pessoal? São patriotas dos Estados Unidos. Mas, enfim, vamos supor que eles conseguissem. Donald Trump sancionou o Brasil economicamente. O que isso ia mudar, pessoal? Primeiro, a economia do Brasil ia ser prejudicada, tá? Ia ter mais inflação, ia ter mais dificuldade, etc. e tal, então ia ser um grande prejuízo para o Brasil. Agora, a realidade do Bolsonaro ia mudar? Não. Porque o Brasil aqui, o judiciário é independente, como é nos Estados Unidos. Então o Bolsonaro vai ser julgado pelo STF, não importa o que o Trump faça. O Lula pode até conversar com o Alexandre de Moraes, com os ministros, mas o Lula não é juiz e ele não é chefe do executivo. Ele não é chefe do judiciário, ele é chefe do executivo. Então não vai acontecer nada. O Lula vai falar, bom, companheiros, vamos buscar alternativas. Já que a América sancionou a gente, vamos negociar com o BRICS, ampliar essa negociação, colocar outros países para fazer negócio. Vamos negociar com o Vietnã, Camboja, Laos, com os países africanos, Angola, Moçambique, não sei o quê. Vamos conversar com outros países de outros continentes para a gente não ficar tanto no prejuízo. Agora, vai mudar a realidade do Bolsonaro? Não. Ele vai continuar sendo preso, sendo julgado e preso, eventualmente algum dia. E eu vou terminar o vídeo, pessoal, falando para vocês uma coisa, que eu acho que o único canal que tem essa teoria é o meu, tá? Porque nenhum canal corrobora com a minha teoria, nem meus amigos de esquerda, petistas, ninguém corrobora com a minha teoria. Mas eu sou a única pessoa que eu acredito que tem uma grande chance do Bolsonaro uma hora se suicidar. Ele acabar se matando. Porque o Bolsonaro ele não tem brio para enfrentar uma cadeia. O Bolsonaro é frouxo, ele é covarde.
Ele não é que nem o Lula, que tem fibra, que é corajoso, que mesmo idoso ficou mais de 1 ano preso. Ainda ficou lá falando, eu quero provar minha inocência. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não tem hombridade, sabe, coragem para enfrentar uma cadeia. Ele é covardão. E como outros ditadores, quando eles se veem acuados, eles se matam. Pega, por exemplo, o próprio Hitler, que se matou quando viu que os russos já estavam chegando. Ele matou a Eva Braun e depois se matou. Pega aqui no Brasil o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um ditador também. O que ele fez? Ele acabou se matando pela pressão. Deixou uma carta escrito, deixo a vida para entrar na história. Tem umas buzinação aqui, é complicado. Deixo a vida para entrar na história, Getúlio Vargas. Pá, pegou e se matou. E o Bolsonaro tem exatamente esse mesmo tipo de perfil de ditador covarde. E quando está no poder é um malandrão. Eu faço o que eu quiser. E quem manda aqui sou eu, tá ok? Eu não vou obedecer mais a senhora Alexandre de Moraes. Ninguém vai pegar meu passaporte, tá ok? Aí depois que perde o poder, fica uma garotinha chorosa. É isso que o Bolsonaro virou. Só fica chorando em tudo que é lugar. Toda entrevista dele que ele dá, ou quando tira uma foto dele, ele tá assim. Pegaram meu passaporte. Eu quero pedir anistia. Se o Lula tiver consciência, ou o Xandão, vamos fazer anistia, pô, pra pacificar o país. Eu quero anistia. Ele é um frouxo. Diz que é capitão do exército. Eu queria ver esse bosta numa guerra. Ele ia durar uma semana. Não ia durar uma semana. Bolsonaro, como militar, ia ser tão frouxo como ele é como pessoa. Até porque a guerra tem tiro, tem bomba, tem morte de verdade. Eu queria ver esse bosta se ele tivesse que enfrentar uma guerra. Vive chorando por aí, parece uma garotinha mimada. Parece um garotinho que fez coisa errada e sabe que o pai e a mãe vai bater e fica chorando. Vamos anistiar pra pacificar tudo. Implorando até pro Lula por anistia. Cria vergonha na cara, Bolsonaro. Tem hora que dá vontade de bancar uma Borghetti aqui nesse canal, sabe? Ou o Nando Moura e mandar um bosta desse pra aquele lugar. Mas em respeito a vocês, eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Mas que ele merece, ele merece. E guarda essa minha hipótese, tá? Porque eu sou o único que abordou essa hipótese, tá? Se um dia acontecer, vocês vão ver. O Ronaldo é o único que falou disso. Bom, tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like, ativa o sininho, compartilha, comenta o que você achou, que tudo isso gera engajamento, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Até a próxima.